Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. A paz, bom dia, glória a Deus. Mais uma manhã, mais um momento da meditação da palavra do Senhor Jesus. Vamos estar orando, vamos estar aprendendo, vamos estar lendo. Hoje nós estamos dando início ao livro, do Evangelho segundo São João, o apóstolo João. Eu acho lindo esse livro. Eu estava orando, durante esse final de semana e orando ontem, principalmente, como ontem era o último dia, assim, da semana, já iniciando hoje, eu estava pedindo a Papai do Céu, eu disse, Senhor, uns querem o livro de Atos dos Apóstolos, outros querem Jeremias, outros isso. E eu falei, Senhor, o que Tu queres que nós começamos? E ali eu orando, meditando, o Senhor colocou no meu coração. Atos dos Apóstolos é um livro maravilhoso, sim, é maravilhoso, mas não é um livro como o Evangelho de João. Nós precisamos ler falando mais sobre Jesus, falando mais o princípio, porque tem muitas pessoas que não conhecem a Cristo. E o Evangelho de São João é tão puro, é tão maravilhoso. É um evangelho assim que fala assim, cada passo que Jesus deu. Desde o princípio, o testemunho de João Batista, tudo. E é tudo assim, bem, de uma forma tremenda. Nós vamos ver e estar lendo sobre milagres e sobre muitos grandes acontecimentos durante o período que Jesus esteve aqui na Terra. Amém? Glória a Deus. Então nós decidimos, o Senhor Jesus decidiu, que eu digo assim, foi o Senhor, que me guiou, me orientou para estarmos no livro e no Evangelho de São João. Glória a Deus. Eu espero que todos vocês tenham tido um bom final de semana. O meu foi bem trabalhoso, mas foi maravilhoso, porque tudo aqui é obra. Glória a Deus. Seja bem-vindo nessa manhã, seja bem-vindo cada um de vocês. Irmãos, estamos agora com um pequeno probleminha, Estamos 2 horas de diferença de vocês. Aqui são... Eu acordei no horário que eu sempre acordo, 6h30 da manhã. Só que 6h30 da manhã aqui é justamente 8h30, não, 6h30, 7h30, 8h30. É 8h30 da manhã aí, Glória a Deus. 8h30 da manhã. Então, assim, nós estamos com essa dificuldade em relação ao tempo, mas em nome de Jesus já deu tudo certo. O Senhor está no controle de todas as coisas e o que mais importa é que estamos aqui. O Senhor permitiu mais um dia, mais uma manhã, mas esse momento maravilhoso, o qual nós vamos estar lendo, meditando e aprendendo mais uma porção da palavra. Vamos apresentar esse horário, esse momento agora para Deus. Vamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, através das nossas orações, do momento de adoração, momento ali de clamor, em nome de Jesus, antes de entrarmos para a palavra. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Paizinho Santo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo seu infinito amor, pelo seu cuidado, pelo seu trabalhar em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque mais um final de semana se passou e mais uma nova semana se iniciou. Paizinho Santo, eis-nos aqui, Senhor. Toma, Senhor, teu primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Pai, aqueles que estão indo em direção aos seus trabalhos, meu Deus, entra com ele, Senhor, no seu local de trabalho. Abençoe as mãos, os frutos daqueles que têm trabalhado, aqueles que estão no hospital, aqueles que talvez estejam numa fila, eu não sei, aqueles que estão na cozinha preparando o café da manhã, aqueles que estão cuidando dos afazeres de casa, aqueles que ainda nem se levantaram da cama, mas Pai, em nome de Jesus,
abençoa cada um, Senhor, e prepara a nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto para receber, Senhor, a porção da Tua palavra e aprendermos, Senhor, contigo, Senhor Jesus, e caminharmos, Senhor, e praticarmos o verdadeiro evangelho. Meu Pai, muito obrigado, Paizinho Santo, obrigado por mais esse dia, mais essa manhã linda, maravilhosa que o Senhor criou para nós e pela chance de vida, Pai. Abençoa os teus servos, abençoe os lares deles, abençoe a minha vida, a vida do pastor, Senhor, a vida do meu esposo, abençoa o nosso dia, Senhor, e nos proteja, nos cubra, Senhor. E desde já, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, porque são muitos. E nós queremos, Senhor, já te agradecer, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é Pai, é maravilhoso, é juiz, é advogado, é o nosso amor, é o amor da nossa vida, é o verdadeiro amor. E o Senhor nunca nos abandona. E obrigado, Jesus, obrigado pelo seu cuidado. E nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Bom dia, irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. O Santo Evangelho segundo São João. Capítulo 1. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele andava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus o receberam, não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, aos que não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Nós vemos aqui nesses primeiros capítulos, versículos, do primeiro capítulo de João, que fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O apóstolo João, ele se refere ao Verbo, o próprio Deus, o Filho do Deus vivo. Ele se refere a Jesus. E ele diz que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas feitas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para falar de Jesus, para que todos crescem por ele.
Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Aí ele está mencionando sobre Jesus, que ele não era a luz, mas ele veio testificar. João Batista veio para testificar sobre Jesus, aquele que era a luz. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todos os homens e que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para que eram os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam. Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, meus amados, nós somos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Agora, eu queria só fazer aqui uma leve referência. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, fala assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Está falando o quê? Falando justamente que todas as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusável. Então, antes de tudo existir, o nosso Deus já existia. O nosso Deus já tinha todo o projeto. Ele já tinha projetado todas as coisas e tudo foi feito por Ele. Como diz aqui no Evangelho de São João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos dar continuidade no versículo 15 do capítulo 1, o testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude. E com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quanto aos judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu sou o Cristo. E perguntou-lhe: então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disse-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que disses de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Aleluia!
E os que tinha sido enviado era dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, e nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhe e disse: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia. Glória a Deus. Ao outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Nós vemos aqui que João é questionado pelos fariseus a respeito de quem ele era e por que ele estava batizando ali no Jordão. Eles queriam saber e perguntaram-lhe então: quem és, pois? Tu és Elias? Primeiro eles começam, né? Este é o testemunho de João quanto aos judeus mandaram de Jerusalém, sacerdotes e levistas, para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E depois ele diz: eu não sou Elias, eu não sou profeta. Aí eles dizem, né? Então, pois, quem és? Que demos resposta àqueles que nos enviaram. E ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu endireitarei o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Ele endireitou, não, ele preparou, endireitou o caminho para Cristo. E aqui, quando eles perguntaram, né? Eles perguntaram-lhe e disse-lhe: por que batizais? Pois se tu não és Cristo, e nem Elias, e nem o profeta. João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está a quem vos não conheceis. Esse é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é que batiza com Espírito Santo. Aleluia. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E os primeiros apóstolos, nós vemos aí, irmãos, João agora, ele tem um encontro com Jesus, ali na margem do Jordão. E ele batiza Jesus e ele confirma que aquele era o Filho de Deus, aquele que iria batizar com fogo, aquele que ia batizar com Espírito. E ele começa a testificar. Agora no versículo 35 nós vamos ver os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram e disse isso e seguiram a Jesus.
E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer a palavra mestre, né, em hebraico. Onde mora? E ele lhe disse: vinde e vede. Foram e vieram onde moravam, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e haviam seguido. Este achou primeiro no seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido quer dizer o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, e disse: tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escrevera os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Por quê? Porque Nazaré, as pessoas falavam muito mal da cidade de Nazaré e diziam que nada prestava de Nazaré. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolor, quer dizer, não há pecado. E disse-lhe Natanael: de onde me conhecestes tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamaste, te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, viste debaixo da figueira, creis? Coisa maiores do que essa verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante virei os céus abertos e os anjos de Deus subiram e desceram sobre o Filho do Homem. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor, que está no livro de João, capítulo 1. A palavra verdadeira, a palavra santa. Glória a Deus. Nós vemos aqui a separação dos discípulos de Jesus. Jesus, ele viu, né, e conhecia cada um deles e o chamou, cada um. Primeiro veio o irmão de Pedro, né? Nós vemos que o primeiro que começou a seguir era André. De André em diante veio Simão, Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João havia dito, que seguido. Depois nós vemos, né, que Simão, achado o Messias, né, chamou Pedro dizendo: vem, Simão, nós achamos o Messias, o Cristo. Aí nós vemos aqui o encontro de Simão, filho de Jonas. Como Jesus diz: tu és filho de Jonas, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. A palavra Cefas em hebraico quer dizer Pedro, que quer dizer pedra. E lá na frente nós vemos que ele diz: pedra, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Glória a Deus. E a igreja do Senhor Jesus, né? A igreja dos apóstolos foi fundada, né, através da vida de Pedro. Pedro foi o fundador. E aqui nós vemos, né, quando ele chama Filipe, depois achou Natanael. E o que eu acho mais lindo é esse encontro de Jesus com Natanael. Natanael
né, diz quando responde ali para Filipe e disse, havendo achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, de quem escrevera os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael responde, e vem alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Porque nós sabíamos, e ele sabia, que em Nazaré não tinha nada de bom, né? Porque era uma cidade onde tinha tantas corrupções, tinha tantas coisas ruins. E Natanael era um homem justo, era um homem íntegro diante de Deus. Era um homem puro, ele tinha um coração maravilhoso. E Jesus viu Natanael e vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há pecado e não há falha, né? Dolo, não há falha. Ele era aquele que cumpria verdadeiramente. Ele não era um dos hipócritas. E Natanael se assustou e pergunta a ele, de onde me conheces tu? Aí é quando Jesus responde, né? Antes que Filipe te chamasse, vi estando debaixo da figueira. Então Jesus, ele vê. Gente, o nosso Senhor é maravilhoso. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus que está aqui agora comigo. É o Deus que está aí com vocês, onde cada um de vocês se encontram. E ele sonda e conhece o nosso coração. E ele sabe a intenção do coração do homem. Ele sabe e conhece os nossos pensamentos. Até mesmo antes de pensar. Antes de nascermos, ele já nos conhecia. É como diz aqui, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Aleluia! E a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. João, ele já escrevendo, ele já diz que realmente os homens não compreenderam. Aí é quando nós vemos que no 11 ele diz, veio para o que era os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos crê o seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de salvação, que nos traz a salvação, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, ao qual fala de Jesus. Nós vamos ver e nós sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele, porque ele é o verdadeiro caminho. E nós vemos que João Batista, por sinal, essa semana eu estava conversando com alguém falou assim, sabe por que João Batista foi decapitado, que nós vamos chegar ainda essa parte, aí dizer porque ele tinha inveja do ministério de Jesus. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Que evangelho é esse que você tem aprendido, irmão? Ou irmã, não sei. Porque eu vou dizer, ele não tinha inveja. Ele foi aquele que disse, quando os seus discípulos e dizer, aquele é que tem a palavra da vida, né? Então nós vemos porque Jesus é o único que tem a palavra da vida. E João Batista, ele veio para quê? Ele mesmo disse, eu vim para preparar o caminho. Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, é ele que vai batizar com fogo, com o Espírito Santo do Senhor. É ele que é o Messias, é ele que é o Cristo. João Batista, ele sabia, né, que ele estava preparando, que aquela era a função. Então, meus irmãos, ele jamais teria inveja do ministério de Jesus. Ao contrário,
Ele continuou a pregoar da mesma forma e enviando, porque todos aqueles que eram seus discípulos começaram a seguir a Jesus. Glória a Deus. É muito lindo. E nós vemos aqui o chamado de cada um deles. De cada um deles. E o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece as nossas fraquezas. E é nas nossas fraquezas que o Senhor, Ele vem e nos ajuda. O Senhor, Ele é a nossa força. Como o salmista Davi mesmo diz. Como a gente sempre estamos ouvindo o tempo todo. Que o Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor, quando nós acabamos de ler o livro de Neemias. E no livro de Neemias, ele mesmo diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a nossa força é a alegria do Senhor. E quando nós nos sentimos fracos, eis que somos fortes. Porque é na nossa fraqueza que nós encontramos a força de Jesus. Assim o apóstolo Paulo mesmo descreve em uma das suas cartas. Então, irmãos, que nós possamos nos agarrar em Jesus, sabendo que Ele é o Verbo. E o Verbo, Ele se fez carne e habitou no nosso meio, como o apóstolo João descreve. E Ele é onde está a luz. E Ele é que é o verdadeiro caminho. E não existe outro caminho se não for Jesus. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua infinita bondade e teu infinito amor. Graças te damos, Senhor, porque tu enviaste Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo daquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, como está lá no livro de João 3,16. Meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensinamento, Senhor, para que possamos te conhecer melhor a cada dia e que a nossa fé venha crescer e a nossa confiança venha estar somente em Ti. Obrigado, Jesus. Visita nessa manhã cada família, cada lar, cada vida aqui, Senhor, representada. Senhor, trabalha em nós. Limpa-nos, Senhor, nos purifica, nos orienta, nos guia, Senhor, e nos firma em Tua palavra. Senhor, muito obrigado. Traz saúde no nosso meio, traz cura, Senhor, no nosso meio. Traz salvação, Senhor, no meio da nossa casa, porque o Senhor é o único que traz a salvação. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E sabemos que ninguém chegará ao Pai, ninguém chegará ao céu se não for por Ti. E muito obrigado. Abençoe essa semana, Senhor, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. E, Senhor, segura em nossas mãos e caminha conosco. E tudo que iremos fazer, Senhor, seja abençoado no dia de hoje. É como está no livro de Deuteronômios 28, versículo 6. Abençoado seja a nossa entrada e a nossa saída. Abençoado seja, Senhor, a tudo que iremos fazer, onde iremos entrar, de onde iremos sair, que seja abençoado, onde colocaremos a nossa mão, os nossos pés, seja abençoado em nome de Jesus. E nos proteja, Paizinho Santo, nos esconda em teu esconderijo, nos acoberta, Senhor, e nos livra dos dardos do inimigo, do olho grande de inveja, das palavras contrárias, das orações contrárias, das obras de encantamento, das obras de bruxaria, feitiçaria, meu Deus, e nos livra, Senhor, do homem sanguinário, dos acidentes de carro. Livra-nos, Senhor, e desde já nós queremos te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Shalom, shalom Adonai, Baruch Haba, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Tenham um dia de bênção. Que o Senhor possa abençoar vocês.
Vocês que entraram já no final, assista do começo. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar com vocês. Foi muito lindo e sempre, porque a palavra do Senhor Jesus é maravilhosa, maravilhosa. E o Senhor, Ele fala conosco a todo tempo. Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele nos levanta a cada manhã, Ele nos dá a permissão de respirarmos o ar, o fôlego de vida a cada manhã. Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe a sua casa e tudo que vocês irão fazer. Não se esqueçam, Jesus o conhece, o Senhor sabe muito bem da sua necessidade. O Senhor sabe e Ele hoje, Ele entra com providência. Eu creio, o Senhor está mandando te dizer, em nome de Jesus, é Ele que tem a resposta. É Ele que tem a solução. É Ele que é o verdadeiro caminho. E onde há a presença do Espírito Santo, há salvação, há mudança, há transformação. Ele abre porta onde não há porta e fecha aquelas que precisam ser fechadas em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, fiquem firmes, fiquem fortes. Não desista, porque Deus é contigo. O Senhor, Ele tem a resposta. Ele tem a providência. Ele é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Ele é o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, o Jeová Shalom, o Deus da paz. E é Ele que nos traz paz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como eu estava falando desde o princípio, eu orando ainda ontem a respeito do que nós iríamos fazer ou falar, o Senhor veio e bradou muito fortemente ao meu coração, né? E veio o Evangelho de João, porque o Evangelho de João, ele fala claramente de quem é Jesus, fala dos milagres de Jesus, fala do princípio de quem ele é, né? Porque lá desde quando João escreve o seu evangelho, falando sobre a história, ele fala da verdadeira manifestação de Deus como filho do nosso meio. Quando ele começa, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus, ele é a nossa luz. Jesus, ele é o nosso caminho. Então, desde o princípio, tudo foi feito por ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Ele é o nosso Criador. Antes de nós nascermos, ele já sabia a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhinhos. Ele já sabia, né, como seria o nosso corpo. Ele sabia quem seriam os nossos pais. Ele sabia tudo sobre cada um de nós, porque ele é o nosso Criador. Então Jesus, ele veio ao mundo em forma humana. E o Evangelho de João, ele é bem claro para que muitos daqueles que não conhecem a palavra do Senhor, nunca leram a Bíblia, não tem evangelho melhor para se ler e aprender de quem era Jesus, quem eram os seus apóstolos, quem eram os seus discípulos e todos os milagres que Jesus, né, cometeu e aqueles que ele ainda faz até os dias de hoje. Porque Jesus, ele é o dono do milagre e o Senhor continua habitando no nosso meio através do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, essa palavra, ela é fiel, ela é verdadeira. É a palavra, é o evangelho genuíno que nos ensina a vida de Jesus. Todo o evangelho, desde Mateus, todos eles, né? O evangelho de João, o evangelho de Lucas,
todos os 4 evangelhos, cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua, né, diferença, mas são todos iguais e na visão de João, na visão de Lucas, na visão de Mateus, né? Na visão de cada um deles, nós vemos como é precioso os evangelhos. E nós vemos como cada um deles descreve Jesus. E João tem uma visão muito simples, uma visão aberta, onde todos nós compreendemos de uma forma maravilhosa quem é Jesus. Jesus é o nosso Criador, é o nosso Paizinho Santo, é o amor da nossa vida, é aquele que nos levanta todos os dias. É interessante que no versículo 11, né, eu já terminei tudo, mas no versículo 11 ele diz que ele veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós nos entregamos e recebemos Jesus e dizemos, Senhor, aqui habita em nós. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, o nosso Pai querido. Aí o que é que acontece? Ele diz que todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos filhos do mesmo Pai, do Criador maravilhoso. Aí ele diz, aos qual não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus nós nascemos. Por isso que quando falam que quando um recebe o Senhor como seu Senhor e Salvador, dar lugar para Deus e reconhece que Ele é o Senhor e o Salvador da nossa vida, que Ele é o Pai, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o próprio Deus, nós nos tornamos, né, filhos dEle. E nós somos filhos, não pela vontade da carne, né? Nós não nascemos de homens, mas sim nascemos de Deus. Nós nascemos espiritualmente. Então, nós somos filhos de um Deus vivo, maravilhoso, que nos conhece profundamente. Amém? Então vai ser muito bom durante todo esse período estar lendo com vocês o Evangelho de João, segundo São João. O Evangelho de João só tem 21 capítulos, então vai ser 21 dias estaremos juntos aqui estudando. Quem sabe lá na frente, né? Porque o Evangelho, eu amo o livro de Atos, eu amo Jeremias, mas o Senhor assim bradou dentro de mim. Eu estava orando, porque eu pensando sobre o livro de Atos. O livro de Atos é um livro maravilhoso, fala sobre a igreja, o tempo de hoje. Mas para entendermos o livro de Atos, muitos não leram a Bíblia toda. Nós precisamos primeiro compreender Jesus, entender Jesus. Todas as escolhas que Jesus fez, os milagres dele, quando Jesus escolheu Simão, Pedro, né? Quando Jesus escolheu Filipe, quando Natanael, quando Jesus escolheu seus discípulos, né? E compreendermos toda a jornada de Jesus para chegarmos, né? Depois da crucificação, chegarmos no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Então, quando terminarmos o Evangelho de João, em nome de Jesus, nós vamos entrar no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Glória a Deus. Gente, um beijo enorme no coração. A paz do Senhor e shalom, shalom. Até amanhã. Amanhã, no mesmo horário. Gente, me perdoe se eu me atrasar, porque nós estamos 2 horas com diferença. Por exemplo, agora aqui é exatamente 8 horas da manhã, agora, né? E aí no Brasil, 8, 9, 10, são 10 horas da manhã. Então nós estamos com 2 horas de diferença.
Então, em nome de Jesus, me perdoe se eu, porque meu corpo ainda tá, né? Ontem foi o primeiro dia do horário de inverno aqui para nós. E nós estamos com 2 horas de diferença. Então, hoje, eu acordei 6h30 da manhã, dei um pulo, eu falei, Jesus, estou atrasada, já preocupada e tudo, mas meu horário, meu reloginho biológico, eu acordei pensando que era 7h30 da manhã, né? 7h30, que no caso é 8h30 da manhã aí, e que geralmente eu me acordo cedo para me preparar todas as coisas, mas glória a Deus, o Senhor é maravilhoso porque deu tudo certo. Eu cheguei na hora, não cheguei nem atrasado, nem depois, nem antes, cheguei no momento exato, amém? E amanhã tem mais, amanhã será o capítulo 2, né, do Evangelho de João. E vamos dar continuidade. Tem um dia de bênção, um dia embaixo da mão poderosa do Senhor Jesus, que Ele possa te proteger, te dar uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de portas abertas. Amém, meus amores? Shalom, a paz do Senhor. Amo todos vocês, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus e sobre as suas decisões. Irmãos, só vou dizer uma palavra aqui para vocês. Cuidado, não tome decisões precipitadas por conta da situação. Estou sentindo aqui no meu coração, na minha alma, para falar isso, no meu espírito, para dizer isso. Então, vigia, não tome decisões precipitadas. Ora, ora, ora e ora. Ore antes de qualquer coisa. Busque a resposta de Deus, porque o Senhor vai te dar resposta. E o Senhor muitas das vezes já tem te dado resposta. E você não está conseguindo ver ou enxergar ou ouvir a resposta de Deus. Então, cuidado com as suas decisões. Então, vigia. Vigia muito em nome de Jesus. Não tome decisões precipitadas. Não tome. Ora antes. Escute a voz de Deus. Procure buscar do Senhor a resposta. Então não se precipite. Não se precipite, porque é tempo de decisão, mas a decisão tem que vir de Deus. A resposta tem que vir do Senhor. Cuidado com as muitas vozes que estão falando ao teu redor. Vozes ao qual que pode te levar a uma decisão errada. Cuidado. Porque muitas das vezes nós buscamos resposta de homens, mas a resposta está em Deus. Deixa Deus falar. Pare, respire, feche tudo, assim, sabe? Se feche num ambiente onde só está o Senhor e você. Só se feche e deixa só o Senhor Jesus e vocês. E ali, naquele momento, fala com Deus. Desliga celular, desliga televisão, desliga todas as vozes e vai ouvir a voz de Deus, porque o Senhor vai te trazer paz e vai te dar a resposta que você precisa ouvir. E aí você pode tomar a decisão certa. Amém? Um beijo no coração. Amo vocês. Fica firme. Fica firme. Amém? Muitas das vezes a gente precisa calar. Precisamos calar. Calar. Para sermos felizes. Sabe por quê? Só lembra. Uma palavra branda desvia o furor. Uma palavra torpe, ela suscita a ira. Então, irmãos, vigia, 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 vigia. Vamos aprender com Jesus.
Vamos aprender com a palavra do Senhor, com os ensinamentos que o Senhor vai nos dar. Porque o Evangelho de João, nós vamos estar caminhando e mergulhando lado a lado. Quem era Jesus? Como Jesus agia? Amém? Shalom. A paz. Deus os abençoe. E até amanhã, em nome de Jesus, no mesmo horário. E se por acaso a pastora se atrasar, em nome de Jesus, me perdoe. Continue aí, firme e forte. Vamos, compartilhe essa live. Compartilhe em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito. Se falou com vocês, vai falar com seus amigos. Vamos abençoar, né, os nossos amados também com a palavra genuína, a palavra do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe no dia de hoje e que a paz poderosa venha descer sobre as nossas vidas e os nossos lares. Amém? Shalom.